pesado. Muito, muito, muito. Quem vai para o lado de Betim sabe como é que está ali, naquela obra que eles estão fazendo ali, né? E aí está funilado lá. E aí quando eu vi aquela fileira de carro, quando eu comecei a olhar para aquilo ali, estou confessando para minha esposa que deve estar assistindo também, né? Me perdoe, meu amor, porque eu fiquei nervoso. Eu fiquei assim, não é possível, não é possível, eu vou chegar atrasado, não vou chegar não. Olha aqui, isso aqui vai demorar, pensando comigo, né? Sabe, queridos, a gente fica assim, pensando cada bobagem, né? O negócio atrasou, se foi meia hora, 40 minutos, foi muito, né? Mas não, na cabeça da gente, não, vai atrasar umas 5 horas, 30, 40 minutos que atrasa, mas não, tinha que ser. E eu pensando, não, vou chegar atrasando na igreja, e eu vou, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí a gente fica nervoso, tá? Por que eu estou contando essa história? E eu comecei a refletir sobre isso depois, né? Com muito sem graça, eu liguei para minha esposa, falei assim, me perdoe, me desculpe aí o nervosismo na hora. E pensei assim, por que eu agi daquele jeito, hein? Por causa dessa mania minha de querer, né, perfeição na hora de horário. Nós não somos perfeitos, né, queridos? Nós temos as nossas falhas, amém? Além de mim, tem mais alguém aqui que tem falha? Sabe, querido, nós temos. E eu estou rasgando aqui meu coração para dizer para os irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Deixa Deus trabalhar nos nossos corações, como aconteceu hoje. Novamente Deus trabalhou no meu coração nesse sentido, sabe? Porque Deus é um Deus que trabalha em nossas vidas a cada dia, e às vezes a gente acha que, sabe, daquela forma ali está certo, aquela forma está correta, aquele jeito ali de pensar está correto, e às vezes não está. Está correto eu querer chegar no horário certo? Sim, claro, está correto. Mas o que está errado? Errado é eu ficar desesperado de querer chegar de todo jeito no horário certo. E fugir o bom senso, né? De dizer, peraí, tem mais de 2, 3 horas de diferença, não tem nem como chegar atrasado. Nem se eu quisesse, né? Mesmo agarrando ali, 40, 30, 50 minutos no máximo. Vamos supor que agarrasse 1 hora, ainda dava tempo. Essa que é a questão, querido. Nós precisamos, sabe, eu estou pregando para mim mesmo também, né? Eu acho que a primeira pessoa, né, que deve receber aqui sou eu mesmo. Mas que você também possa nessa noite, tá? Às vezes Deus pode estar querendo te falar nessa noite, olha, para e pensa no que você está fazendo, no como você está pensando, porque Deus quer mudar o seu jeito, a sua forma de pensar. Mas vamos lá para a palavra. Eu queria destacar aqui 3 pontos acerca desse tema metanoia, primeiro, antes de ir para a palavra. Porque é mudança de mentalidade, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, e nós temos que levar o nosso pensamento cativo a Cristo, amém? Levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Sabe o que significa quando você leva o seu pensamento cativo a Cristo? Sabe aquele afobamento? Sabe aquela, a ansiedade de querer, alcançar alguma coisa que você não consegue? Quando você leva o seu pensamento cativo a Cristo, sabe, tudo isso desaparece, e você começa a andar, no Senhor, e você começa a parar de querer ser perfeito. Veja bem, no sentido de entender que nós estamos num mundo caótico, nós dependemos totalmente de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade nesse sentido, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, amém? Nós precisamos entender que quem controla,
quem controla o nosso tempo é Deus, amém? É Ele que é o controlador de todas as coisas. Então, né, e eu aprendi mais uma vez, né, eu estou sempre pregando sobre isso, deixa Deus ser Deus, né? Então eu tive que aprender a duras penas, deixa Deus ser Deus, e Deus está no controle de todas as coisas, e certamente Ele vai abençoar a tua vida, amém? Porque, queridos, como nós pensamos nos afeta, a forma como nós pensamos, eu dei um exemplo claro aqui sobre mim, mas a forma como nós pensamos nos afeta. Por quê? Porque pensamentos geram o quê? Emoções. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou chegar atrasado, aí gerou emoção. Qual emoção? Raiva. Ah, não é possível, não é por que eles não acabam essa obra? Né? Por que não acaba essa obra, meu Deus do céu? Tem muito tempo. Aí gera raiva. Não é verdade, queridos? Pensamentos geram emoções e sentimentos, né? No caso aqui, os sentimentos de raiva, né? É aquela emoção de, meu Deus, né? Como é que vai ser? E aí isso vai moldando as nossas ações e atitudes. Aí a gente começa a agir de forma errada, ou nós muitas vezes temos uma atitude errada. É por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, queridos. Já parou para pensar quando Cristo foi, né? Ele estava para ser preso, ele estava orando, né? E no momento lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, ele chegou ali perto dos discípulos. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Jesus poderia falar, pronto, olha os discípulos que eu escolhi. Olha aqui, pai, está dormindo ao invés de estar orando. Não. Jesus não deixou de cumprir a sua missão em função da decepção que ele teve com os discípulos. Ele continuou firme. É essa mente de Cristo que nós temos que ter, queridos. Deixa eu colocar uma coisa para os irmãos. Né, quando eu era jovem, né? Ainda sou, mas passou um pouquinho já. Quando jovem não entendia isso, né? Eu confiava que era melhor obedecer. Aliás, eu entendi isso, né? Quando jovem, quando eu comecei, eu falei, não, é melhor obedecer a palavra. É melhor obedecer. Embora eu não estou entendendo nada, eu não sei por que Deus está permitindo certas coisas comigo. Não sei por que Deus está permitindo que eu né, passe por isso, mas eu confio no Senhor. Graças a Deus que naquela época eu obedecia muito a palavra. Então, e aí, queridos, eu me livrei de muita enrascada. Quando me ofereceram, por exemplo, né, eu lembro de jovem, né, lá em Anápolis e tudo mais, eu lembro de um jovem que me ofereceu, vamos fumar aqui um cigarrinho. Graças a Deus meu pai, né, nunca fumou, e eu tinha um exemplo em casa, nesse sentido eu também fui abençoado. Então eu obedeci, né, tinha obediência aos meus pais. Também, né, me ofereceram bebida, também nada, cigarro, nada disso. Aliás, querido, eu vou confessar para os irmãos que eu nunca fui ex. Eu não sei o que é cigarro, bebida ou qualquer coisa. Eu nunca fui um ex, isso, ex aquilo, né? Porque geralmente chega a pessoa aqui, que Deus, né, o diabo fez isso, que eu era assim, eu era assado e tal, né? Mas agora Jesus me libertou. E aí você vai falar assim, então pastor, o senhor nunca fez nada, não uso de nada e tudo mais. Eu achava que era um santinho, né? Mas não era. Sabe, querido? Mesmo eu precisava converter. A minha mentalidade era de que, não, eu estou certinho, eu estou fazendo as coisas certinhas, eu não bebo, não fumo, não roubo, não faz isso, não sei o quê. Achava que estava tudo ok. Essa era a minha mentalidade. Mas só que eu precisava me converter. Porque embora não faça isso, aquilo, roube e tudo mais, mas os meus pensamentos não eram santos, então eu precisava me converter. Eu me converti, para quem não sabe, em BH, né? Quando eu fui para BH, quando eu saí da minha terra de Anápolis, né?
Aliás, foi a primeira experiência com Deus. Deixa eu contar essa história rapidinho para os irmãos. Talvez, né, os que já ouviram, paciência, mas os que não ouviram vão saber de primeira mão. Eu cheguei em BH, era jovem, 18 anos. Sabe que pensa num caipira, pessoa que não sabe nada. Chegou em BH. Cheguei lá. Eu me lembro que eu tinha o endereço, né, da casa do meu tio, que também chamava Elton, que chama Elton, né, não chama Elton, meu xará, e ele morava, quer dizer, o endereço que eu tinha era lá no chamado Céu Azul Escola, não sei se já ouviu falar, é um bairro bem distante, depois da Pampulha, tá? Bem depois, bem longe, 13 horas de viagem, cansado, né, eu tinha esse endereço, eu fui para lá, nesse lugar, né, que era o endereço. Lembrando, queridos, tá? Eu fui para Belo Horizonte naquela época, para os irmãos entenderem, não tinha WhatsApp, não tinha celular, o telefone era caro, era só ficha, era caro, e eu não tinha também dinheiro de passagem de volta para Goiás. E eu também não tinha avisado meus tios que eu via. Surpresa! Então eu fui lá para a casa do meu tio. Cheguei lá, a casa estava vazia. Estava em reforma, não tinha ninguém. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E cheguei, né, só que eu, graças a Deus, eu tinha outro endereço. Aleluia. Né? Eu não era crente, viu, queridos? Aleluia agora, mas na época. E eu fui para o outro endereço, que é o edifício Paulette, né? Onde eles também poderiam estar. Beleza, cheguei lá no edifício Paulette, isso cansado e tudo mais, e o porteiro disse, perguntei, não, eles realmente têm um apartamento aqui. Aí, graças a Deus, né? Qual que é o apartamento? Não, mas eles não estão aqui não. Não, tudo bem, mas que hora que eles chegam? Não, tem 6 meses que eles não vêm aqui. Como é que é? Tem 6 meses que eles não vêm aqui, é porque a filha ela chama Flávia, ela está doente, ele resolveu ficar na casa do pai dele, lá na floresta. E eu pensei, então tudo bem, então você me passa o endereço lá na floresta e tal, para mim ir lá. Não, mas eu não tenho endereço não. Hã? Não tem não. Tá, tudo bem, então qual que é o telefone? Eu também não sei não. Pensa na situação, queridos. Eu de Goiás não tinha dinheiro para voltar, eu não tinha dinheiro, como é que eu ia fazer? Aí eu confesso aos irmãos que eu fiquei o dia inteiro lá no edifício sem saber o que fazer. O porteiro, com muita dó de mim, diz para mim assim, olha, você pode ficar até nessa noite, você pode até dormir aqui na sala de máquinas, tá? Mas no dia seguinte você vai ter que ir embora. Amanhã você vai ter que ir embora. Você não vai poder ficar aqui não. Pronto, a situação estava feita. Não sabia o que fazia. Eu confesso aos irmãos que quando eu entrei naquele quarto, eu deitei naquela cama de palha, cheia de baratas. E aí o desespero bateu. E aí eu comecei a chorar. Queridos, aí que eu tive a primeira experiência com Deus. 10 ou 15 minutos depois, me aparece a minha avó, com o pai do meu tio, que inclusive era ateu, simplesmente porque depois de 6 meses esqueceram, nem sei o que é, da minha prima. Foi lá, naquele dia, naquela hora, naquele momento, 15 minutos depois. Estava óbvio que foi Deus. Foi a minha primeira experiência com Deus. Depois daquilo, é claro, né? Eu entreguei meu coração ao Senhor Jesus, porque eu percebi, né, que Deus estava comigo ali. E ali eu mudei a minha mentalidade, a minha mente, a minha forma de ver. É ali que eu comecei, a partir daí,
é que eu comecei a mudar a forma de ver as coisas, porque Deus, sabe, queridos, Ele nos surpreende. Deus é um Deus que muda uma situação, amém? Você crê nisso, querido? Que Deus pode mudar a tua situação também? Tudo parece, né, sabe, está numa situação complicada, mas Deus pode mudar. E eu queria, em primeiro lugar, colocar o primeiro ponto, tá, sobre essa questão é: o que colocamos em nossa mente determina o que dela sai. Veja bem, o que você coloca em sua mente determina o que dela sai. Vamos lá para Provérbios 15, 14. Agora vamos para a palavra. Provérbios 15, 14. É sempre bom a gente contar, querido, testemunho. Sempre bom ver como que Deus opera, como Deus muda, como Deus abençoa, né? Provérbios 15, 14 diz: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Veja bem, queridos, o que alimenta a nossa mente é tão importante quanto o que alimenta os nossos corpos. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos alimentado ultimamente, a nossa mente, porque é tão importante quanto o que vem, né, quanto o alimento que você está ingerindo. É tão importante, querido, nós estarmos com a mente focada em Cristo. Por que há pessoas que hoje estão, né, com dificuldades? E olha, queridos, eu não estou aqui colocando como se, né, eu já até falei para os irmãos as minhas dificuldades também, porque a nossa mente é um campo de batalha, né? Então o inimigo fica toda hora jogando algumas coisas na nossa mente, e nós temos que tomar cuidado, e nós precisamos nos alimentar da palavra para combater. Por isso nós falamos que é tão importante. Eu me lembro, por exemplo, que eu estava, por exemplo, no Pitágoras, no pré-vestibular Pitágoras. Para quem não sabe, né, naquela época era o melhor pré-vestibular da época, né, em BH. E eu me lembro de piadas, né, quando nós começamos a falar sobre Jesus ali, eu e meu colega, né, fomos os únicos que nos levantamos ali. E veja bem, queridos, nós tínhamos 150 alunos só numa sala, né, e nessa década de 80. E eu me lembro que eram piadas, perguntas capciosas para nos pegar, eram situações complicadas, e nós poderíamos ter, para falar de Jesus no intervalo, e nós poderíamos ter, não vai dar não, eu vou recuar aqui, né, não vai dar para encarar, porque esse pessoal aqui vai fazer zombaria, vai tudo mais, mas não, nós resolvemos ser ousados, eu decidi, né, mudar a minha mentalidade. Não, nós vamos, eu e meu colega, né, estávamos dispostos realmente, até passar por piadas, por gozação, por isso, por aquilo, mas nós estamos dispostos a falar de Cristo para esses jovens. E aí nós começamos a anunciar Jesus, né, no intervalo lá dos horários do cursinho. Só que a gente, veja bem, aí vem a mudança de mentalidade, só que nós fomos forçados a ler, eu principalmente, né, era novo convertido, precisava ler muito a Bíblia para poder responder as perguntas deles, porque eram perguntas capciosas, né? A gente tinha que ler muito, tá? Eu fui forçado a ler muito, para responder as perguntas, e orar também, né, para enfrentar essa zombaria, que não é fácil, né? Não é fácil. Mas nessa luta nós aprendemos a alimentar nossas mentes, amém? Com a palavra. Nós decidimos lutar, e quando a gente luta, Deus nos dá a vitória, amém? Quando a gente muda, né, e fala, não, eu vou lutar, nós vamos levar a palavra,
E glória a Deus, querido, no intervalo, o quantos cristãos secretos que tinham lá, agente secreto. O que é agente secreto? Olha, você é cristão? Sou, mas eu estava meio com medo, não sei o que. Olha, que, né? Mas então vamos nos juntar aqui e vamos orar por esses jovens aqui que precisam. E eram muitos, querido, muitos jovens que estavam assim, né, com medo, mas nós enfrentamos e glória a Deus, nós ganhamos vidas, jovens naquela época para Cristo, amém? Sabe, queridos, o tipo de livro que nós lemos, jovem, presta atenção, hoje eu diria o tipo de site que você entra, o tipo de rede social que você está alimentando, toma cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado, as pessoas com que falamos, né, hoje também nas redes sociais, toma cuidado, porque é muito melindroso, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando, nós precisamos saber, queridos, a música que ouvimos, sabe, tudo que alimenta a nossa mente, nós precisamos filtrar, precisamos aprender a filtrar, para que não entre nada aquilo que venha nos contaminar, porque nós estamos na carne, querido, enquanto nós estivermos na carne, nós estaremos com problemas, nós estamos na carne, precisamos filtrar, nós precisamos tomar cuidado, porque isso vai nos matar, se nós começarmos, sabe, começarmos a alimentar a nossa mente, com coisas que vai nos destruir, com situações, ou mesmo com pessoas que vão nos contaminar, vai nos matar, por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes usadas pelo diabo, né? O diabo, como ele não brinca de matar, roubar e destruir, ele vai destruir, ele vai roubar, ele vai matar. E queridos, na época não tinha, né, no WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, mas tinha as pessoas, tinha os colegas, e na época eu lembro da luta que nós tínhamos em relação, né, à mentalidade da época. Naquela época já tinha resistência, e muita resistência, e não era fácil, mas nós decidimos enfrentar. Sabe, querido, além dos meus estudos, né, sem saber do poder que a música e filmes exercia nas nossas vidas, ou os colegas, eu procurava filtrar, para não sentir influenciado. A gente precisa filtrar tudo que entra na nossa mente, para não ser influenciado, porque hoje, né, com esse turbilhão de informação que vem na nossa mente, a gente precisa, urgente, entender que há uma guerra na nossa mente, para nos cansar, para nos derrubar, para fazer com que nós venhamos a parar. Há uma guerra constante. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos saber, né, com quem que nós estamos lidando, e precisar mudar a nossa mente, no sentido de que nós temos que tomar uma posição radical, aquilo está contaminando, então eu paro, eu não quero, eu não aceito. Jesus era radical nas suas colocações. Por exemplo, quando ele disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou em seu coração, ele está sendo radical no sentido assim, ó, para porque você vai, né, acabe com isso, porque senão você vai cair. Por que era necessário ser radical? Porque nós sabemos que o inimigo, ele é sutil, ele vem sutilmente com algumas coisas para que nós venhamos a ser contaminados, e nós precisamos, queridos, atacar isso, nós precisamos não aceitar isso na nossa mente. Então eu procurava filtrar isso, porque quem tinha que influenciar alguém era eu, não as pessoas a mim. Ou eu ficava na defensiva e era influenciado, ou eu atacava no sentido de levar a palavra e tudo mais, ou eu atacava, ou eu e o meu colega começamos então a falar de Jesus,
Claro, os professores entravam, né? Eu lembro dos professores de biologia, ela entrava e olhava para a gente assim, com aquela olhar de zombaria dele e tudo mais, contando as piadas mais imorais possíveis, né? Olhando para nós para ver se a gente ria, né? É claro, a zombaria era grande, eu sei o quanto é difícil, mas nós enfrentamos. Eu me lembro que quando eu saí do Pitágoras, né, o professor de matemática me chamou, né, porque ele era o diretor do Pitágoras, falou assim, não, mas você tem certeza que você vai querer sair e tudo mais e tal, é porque eu estava indo para Itaúna e tal, e eu disse para ele, não, eu vou e tal, porque ele aprendeu a respeitar a mim e meu colega. Depois eu até fiquei sabendo que esse professor, né, ele era sério, né? Fiquei sabendo até que ele era tão bom, né, nessa área de matemática, que ele foi num congresso nos Estados Unidos, e aí ele chegou lá, falou, mas o senhor é que eu até esqueci o nome, Edson Durão Júdice, mas o senhor que é o Edson Durão Júdice? Aí ele, sim, sou eu. Não, mas então o senhor vai pegar a cabine de honra, porque nós vamos estudar o seu livro. De tão bom que ele era de matemática. E eu lembro que ele chegou perto de mim e falou assim, olha, você vai fazer falta aqui, rapaz, você e o seu colega. Eu falei, mas, né, meu colega já tinha, na época, né, Deus abençoou que ele passou em odontologia, eu não passei, eu fui para Itaúna, né, mas enfim, Deus tem seus motivos, né, queridos? Hoje eu entendo os motivos de Deus. Mas uma coisa certa, sabe, queridos? Deus mudou totalmente a partir do momento que eu resolvi mudar a minha mentalidade. No sentido de não aceitar as imposições do mundo. Meu modo de pensar. Seja criterioso, queridos, seja criterioso. Porque aquilo com que você alimenta a sua mente vai influenciar a sua saúde e o seu bem-estar. Vai influenciar a sua saúde e o seu bem-estar. Lembre-se disso. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o que está em jogo é a nossa saúde, o nosso bem-estar. Há pessoas que estão literalmente presas, porque deixou que essa mentalidade maligna entrasse nos seus corações, na sua mente. É por isso que nós precisamos lutar contra essa mentalidade maligna que vem sobre nós. Lutar, seja criterioso. Assim, queridos, um forte desejo de encontrar conhecimento é sinal de sabedoria. Aprenda isso. E eu pergunto para você, com que você tem alimentado sua mente? Com o que? Jovem, está aqui, com que você tem alimentado sua mente? Entenda, você está numa guerra. Vamos lá para Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém, queridos? Nós temos que pensar no quê? Naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que for de boa fama. Nós precisamos entender, querido, nós precisamos mudar a nossa mente. Hoje nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais doente, jovens doentes, pessoas escravizadas, por quê? Porque não entendeu que é uma batalha na mente. O que colocamos em nossa mente, querido, determina o que exprime em nossas palavras e emoções, como eu disse. Paulo diz que devemos programar nossa mente com pensamentos que sejam o quê? Verdadeiros, honrosos, corretos, puros, amáveis, admiráveis, excelentes, dignos de louvor.
Essa é a verdadeira metanoia, essa é a verdadeira mudança de mente que vai acontecer com você se você colocar em prática, amém? Tire todo o entulho de pensamentos que o mundo, o diabo e as pessoas que não querem o seu bem colocam. Tire, porque essas pessoas não querem o seu bem, eles querem, sim, o diabo quer te destruir, então jogue para fora aquilo que é imundo. Não brinque com o pecado, queridos, não brinque, porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte, isso é uma realidade, queridos, e eu tenho visto muitos morrendo. Queridos, eu tive um amigo, que conhecia muito a palavra, inclusive conhecia a palavra, ele era líder de jovens, ele era líder de pessoas, ele conhecia muito, mas ele começou a brincar com o pecado, ele começou a ler, né, ou mesmo ouvir, né, alguns pensamentos estranhos, e na época, ele começou a dar ouvido a isso. Eu vou resumir a história. A última vez que eu ouvi, ele entrou nas drogas. A última vez que eu ouvi, ele falou que Jesus tinha vindo num disco voador e sei lá o que, umas baboseiras lá. 3 semanas depois, ele estava com a corda no pescoço. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com um espírito maligno que engana, ele é enganador, é por isso que o diabo, a Bíblia diz que ele é enganador, ele engana, e nós precisamos tomar muito cuidado. Programe sua maneira de pensar, pense certo, pense conforme a palavra. Você tem problemas com pensamentos e desejos impuros? Examine o que você está colocando em sua mente através da televisão, da internet, dos livros, das conversas, dos filmes, da música, das revistas. Olhe o que você está fazendo, pare para pensar e pare. Deus está dizendo, pare, mude. Metanoia, mudança de mentalidade. Eu não quero mais isso, eu vou mudar. Tome coragem, mude. O diabo não está brincando de roubar, matar e destruir, não, queridos. Substitua as coisas prejudiciais que você deixa entrar em sua mente por um material saudável. Substitua. Pastor, mas o que eu devo fazer? Sabe, queridos, estuda inglês aqui nessa igreja tem, você sabia que tem? Curso de inglês gratuito na quinta-feira de 21 às 22, mas eu não vou conseguir, querido, pelo menos comece, faça alguma coisa saudável, os cursos da igreja, cursos gratuitos, teologia da Exudes, mas acima de tudo, leia a palavra de Deus, e ore, peça para que Deus ajude a colocar o foco da sua mente naquilo que é bom e puro. É preciso prática, mas isso pode ser feito em seu cotidiano, amém? O segundo ponto que eu queria ressaltar é como renovar a nossa mente. Como a gente pode renovar a nossa mente? Vamos lá para Romanos 12, 2. Diz assim a palavra, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, Paulo advertiu aqui os cristãos, não vos conformeis com esse mundo. Você não pode conformar, não, mas está tão difícil, o mundo está assim. Não vos conformeis, você tem que lutar contra você mesmo,
Porque nós temos tendência à carnalidade, a verdade é essa, nós somos um corpo pecaminoso, a gente tem a tendência, então nós temos que lutar contra nós mesmos. Cada um tome a sua cruz e siga Jesus, né? Lutar contra o diabo e lutar contra o mundo. Lute. Paulo está dizendo, não vos conformeis. Os cristãos sábios decidem que muitos dos comportamentos do mundo são proibidos para eles. Muitos desses comportamentos do mundo é proibido, porque normalmente são, né, essas pessoas não entendem que esses pensamentos são egoístas, frequentemente traz corrupção, vai corromper a sua alma, vai corromper a sua mente, vai corromper a tua vida. Queridos, não se conformar é não se amoldar aos costumes do mundo. São corruptos os costumes do mundo. Não se conformar é lutar contra a maré de direção desse mundo. Não se conformar é isso. Não se conformar é não se acomodar e nem aceitar valores que esse mundo possa oferecer, que são contrários à palavra. Porque o diabo sempre vai colocar, mas e se? Mas será? O será e se é muito colocado por ele. Quando o homem, a mulher, melhor dizendo, a mulher foi tentada, será que é isso mesmo que Deus diz? Será? Quando Jesus foi tentado, o diabo falou, se tu és o Filho de Deus. Então, queridos, o diabo, ele vem para colocar dúvida no seu coração, e você tem que entender que a fé é certeza das coisas que você não vê. Então não deixa a dúvida entrar no teu coração, porque essa é a principal estratégia do enganador. Ele nos engana colocando dúvida na nossa vida. Nós não podemos nos conformar, queridos. Não nos conformar é lutar. Nossa recusa em nos conformarmos com os valores desse mundo deve ir além do comportamento dos costumes, ele deve estar firmemente plantado em nossa mente, porque nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Queridos, eu fui transformado pela renovação, eu pensava errado e agora eu fui transformado, porque Deus me renovou, Deus me transformou, e Deus quer transformar, e vai continuar transformando vidas, amém? E você deve ser, e será um canal de Deus também para mudar vidas, porque Deus quer te usar também para isso. Transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, queridos. A nossa recusa em nos conformarmos com os valores desse mundo deve ir além desse comportamento dos costumes. Acredite, a palavra de Deus mudou o meu modo de pensar e me transformou. Ele mudou meu modo de pensar e está me mudando a todos os dias, até hoje eu aprendo. Porque ninguém é perfeito, está me mudando, mas me mudou. Mas, querido, acredito que eu estou dizendo, porque eu me converti em 80 e eu já vi muita gente sendo destruída pelo inimigo, porque não entendeu esses princípios e não mudou a mentalidade e se afundou nas águas profundas e caiu em pecado. Mas o que me salvou é exatamente isso, a mudança de mentalidade. Eu resolvi crer, confiar na palavra. O diabo colocava dúvida na minha mente, mas eu lutava contra essas dúvidas, e é isso que você tem que fazer, é lutar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi a melhor escolha que eu tive, querido, foi deixar Deus me transformar. Hoje eu posso dizer que a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável, aleluia. Eu posso dizer com toda clareza e com toda certeza.
É possível evitar muitos dos costumes mundanos e ainda ser orgulhoso às vezes. Ah, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo mais. Como eu falei, eu também não. Eu não fumava cigarro, eu não fumava, né? Eu não bebia, eu não roubava, não sei o que, não. Mas mesmo assim eu era orgulhoso, cobiçoso, egoísta, teimoso, rebelde e arrogante. Eu era isso. Somente quando o Espírito Santo veio, ele me renovou, ele me reeducou, ele me reorientou, e aí a minha mente foi verdadeiramente transformada e ocorreu a verdadeira metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade. Deixe o Espírito Santo renovar o seu modo de pensar, querido. Deixe o Espírito Santo reeducar o seu modo de viver. Deixe o Espírito Santo reorientar a sua vida em nome de Jesus. E terceiro e último, antes de nós orarmos, nós vamos orar ali. Como ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Como ter a mente de Cristo. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Querido, os não cristãos não conseguem entender as verdades espirituais, essa é a realidade. Os não cristãos não entendem. Como é que esse povo fica aí adorando? Como é que esse povo fica aí, né? Aleluia, glória a Deus. Não entende. Eles não conseguem entender, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Eles tentam, pela razão, querido, o homem quase destruiu a humanidade. É só você ler sobre a Revolução Francesa, você vai ver lá que a razão, o iluminismo e tudo mais, destruiu, matou gente, porque eles são iluminados. Ela é a razão, querido, não é pela razão, é pelo Espírito de Deus. E eles não conseguem entender as verdades espirituais, nem o conceito de que o Espírito de Deus vive em cada cristão. Eles não conseguem entender, porque as coisas são espirituais. O diabo cegou o entendimento de milhares, queridos. Eu costumo dizer, né, que, já ouvi essa frase, não sei aonde, que se o enganador conseguiu enganar 1/3 dos anjos, imagina o que ele não faz hoje. Ele engana, queridos. Ele é mestre no engano, ele é um enganador mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa confiar na palavra, mesmo que você tenha dúvida, queridos, porque eu cansei de ver jovens, eu cansei de ouvir pessoas, né, começou, mas pastor, vem cá, e essa passagem aqui na Bíblia, e papapá, eu falei, querido, entenda, não é, tem mistérios que o próprio apóstolo Paulo diz, que nós não vamos entender, na glória sim, mas aqui não. Mas não duvide da palavra, que no momento que você duvidar dessa palavra, você afunda, e eu vi muita gente afundando por causa disso. Cansei de ver, queridos. Você é um cristão verdadeiro? Não espere que a maioria das pessoas aprove ou entenda a sua decisão de seguir a Cristo. Para começar, entenda, você não espere que as pessoas vão aprovar, entender por que você está seguindo a Cristo. Parece maluco, tudo lhes parece extremamente tolo, povo bobo, povo, né, tolo. Por que estão desse jeito? Da mesma maneira como uma pessoa sem ouvido musical não consegue apreciar a boa música, a pessoa que rejeita a Cristo não consegue entender as verdades do Espírito de Deus. Essa é a realidade. Por isso nós temos que orar, porque o diabo é que cega o entendimento dessas pessoas. Se as linhas de comunicação estiverem rompidas,
eles não vão conseguir ouvir o que Deus lhe está dizendo, não vão conseguir entender. Você está entendendo e ouvindo o que Deus está te falando nessa noite, querido? Quem está entendendo? Sabe por que você está entendendo? Porque houve metanoia, mudança de mentalidade. Amém? Vou pedir os irmãos do louvor para subirem. Nós vamos orar daqui a pouquinho. O Espírito de Deus está mandando nós orássemos. Eu não quero estender muito, queridos. Sabe, queridos, nós não devemos ficar em silêncio, usando as dificuldades e entendimento dos outros como uma desculpa. Eu não estou entendendo, eu não consigo. Nós ainda somos um dos canais de comunicação de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos ser atalaias, nós precisamos abrir a nossa boca para falar a verdade. Deus está buscando pessoas que verdadeiramente sejam instrumentos para, sabe, porque Deus ainda é longânimo e Ele quer ganhar e salvar vidas, querido. Deus é longânimo na sua misericórdia, amém? Não fique em silêncio. Deus ainda conta conosco, você é a igreja do Senhor. Nós devemos estar atentos às oportunidades, amém? Uma pergunta de outra pessoa pode ser evidência de que o Espírito de Deus está levando ao ponto de decisão. Como você responderia hoje, se alguém lhe perguntasse a respeito da sua fé? Mude a sua mentalidade. E falando em mudar de mentalidade, eu queria que você viesse aqui na frente. Traga o Mateus aqui na frente, em nome de Jesus. Fique de pé, toda a igreja, por favor. Você que não entendeu, entenda, o Espírito de Deus quer falar no teu coração nessa noite. Ele não está bem, queridos. É um jovem que precisa que Deus mude. Mas ele tem buscado, sabe, queridos? Você sabia que ele tem vindo aqui todos os dias? Ele tem vindo aqui todos os dias orar, porque ele está lutando. Ele tem lutado. Ele tem lutado. Eu queria, queridos, por favor, não fique curioso, estenda suas mãos só. Amém? Que Deus é poderoso para transformar vidas, amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Deus, Tu és poderoso, ó Pai. Ó Deus, e eu coloco esse jovem nas Suas mãos, porque o Senhor sabe das lutas internas que ele tem. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto que ele tem lutado, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, as lutas, ó Pai, infindáveis que ele está tendo, ó Pai. Mas em nome de Jesus, eu coloco, ó Deus, agora a sua, ó Deus, esta vida e a mente dele cativa a Cristo, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja abençoado agora em nome de Jesus e receba do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, a libertação na mente, para que você saiba que Deus está contigo. Ele está contigo. Ele permitiu certas situações para que você saiba que Ele é Deus e Ele opera maravilhas na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, seja livre
na mente, em nome de Jesus, e receba do Senhor a bênção, em nome de Jesus, porque o Senhor tem o melhor para a tua vida, o Senhor tem o melhor para a tua vida. Ele permitiu para que você saiba que Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele muda a tua mente, Ele muda a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. A tua libertação começou, porque Deus é poderoso para libertar, para mudar, e haja metanoia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba do Senhor a libertação, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que vem nesta noite para buscar, enquanto o louvor estará louvando ao Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Toda igreja, por favor, vem aqui à frente, vamos orar, vamos receber em nome de Jesus. Deixa ele sentado, o Senhor está aqui para abençoar a tua vida, querido. Não é só o Mateus, há muitas pessoas aqui que precisam deste renovo na sua mente, precisam mudar a sua mentalidade, precisam, e Deus quer fazer essa obra na tua vida também. Deus é poderoso, não se preocupe, agora apenas creia no poder de Deus, creia, Deus quer mudar, que haja mudança.